Sejam bem-vindos a uma aula de língua portuguesa com o professor Jordano, voltada para o ensino médio, colocação pronominal. Nós vimos nas últimas aulas um pouco sobre próclise e mesóclise. Hoje vamos falar especificamente da ênclise. Tá? Então a ênclise é o que? Quando é o pronome, ele é colocado após o verbo. Basta isso, Jordano? Esse é o básico. Vamos ver agora os detalhes. Usos. Quando o uso da próclise e da mesóclise não for possível, usa-se a ênclise. A colocação de pronome depois do verbo é atraída pelas seguintes situações. Primeiro caso, verbo no imperativo afirmativo. Depois de terminar, chamem-nos. Então, vamos lembrar, imperativo é aquele modo em que eu vou trabalhar o verbo como um comando. Ok? Então, verbo no infinitivo, terminar. Não tem ação nenhuma, ele está na sua forma nominal. Chamem-nos. Olha só o comando que eu estou dando. Chamem-nos. Esse é o verbo que vai estar usando, né, a ênclise. Ok? Para começar, joguem-lhes a bola. Então, fica melhor você usar a ênclise quando você coloca um verbo auxiliar como no infinitivo. E o principal, você trabalha o pronome após o verbo. Tá aqui, ó, chamem-nos, joguem-lhes. Tá? Segundo caso, verbo no infinitivo impessoal. Gostaria de pentear-te a minha maneira. Gostaria de pentear-te a minha maneira. Então, nós já temos o verbo no infinitivo e ele já está usando o pronome. Então, não tem uma regra dizendo que você não pode utilizar com o verbo no infinitivo. Não, pode sim, não tem problema nenhum. Só é estranho ver, ouvir, ler? Mas faz parte da nossa língua. O seu maior sonho é casar-se. Pronto, você colocou o verbo no infinitivo e está sendo exprimida a ação, né, que vai ser feita com o pronome oblíquo ser. Terceiro caso, verbo inicia a oração. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Amo-te como a qualquer um. Amo-te mais do que tudo. Repara, o verbo começa e logo em seguida vem o pronome. Ele pode vir no início da frase. Não tem uma regra que ele tem que vir no meio ou no final da frase. Ele pode vir em qualquer uma das partes. Verbo no gerúndio. Quarto caso. Sem a preposição em, pois quando regido pela preposição deve ser usada a próclise. Vive a vida encantando-me com as suas surpresas. Gosto de impressionar, vestindo-me exuberante. Então, lembre-se, sem a preposição em, quando regido pela preposição em, deve ser usada em próclise. Vive a vida encantando-me. Me encantando é o mais utilizado. Gosto de impressionar, me vestindo exuberante. Vestindo-me exuberante. É isso que eu tenho que prestar atenção, né? O pronome, principalmente após o verbo. Ênclise dos pronomes o, a, os, as. Os oblíquos, o, os, a, as, podem sofrer alterações quando aparecem ênclise. Essas alterações dependem da terminação do verbo. Se o verbo for terminado em vogal, não há mudança nos pronomes. Comprei os. Não tem mudança. Se o verbo terminar em R, S ou Z, retira-se eles, qualquer um deles, R, S, Z, e você vai pegar o pronome e assume a forma dele. Então, eu tiro essa consoante, vai perder o sentido. Então, para substituí-lo e não perder o sentido, eu tiro a consoante e vou acrescentar a preposição lo ou lá. O L representa a preposição em mais o, no ou lo. No caso aqui, lo e lá. Vender mais o, vendê-lo. Esse é o comum, ok? Então, letra C agora.
Verbo terminado em som nasal. An, em, on, ão, etc. O pronome assume a forma no S ou na. No ou na. Qualquer uma dessas preposições no ou na pode vir com um plural, ou seja, com a letra S. Exemplo. Fazem mais os, fazem-nos. Então, não tem como eu ligar fazem os. Não. Para ter um sentido, eu vou ter que acrescentar uma preposição, que é o em. Em mais o artigo, no caso aqui, mais o pronome oblíquo o, fazem-nos. Muita gente não sabe utilizar o pronome oblíquo e acaba não fazendo uso desses pronomes. Então, para você que vai fazer vestibular, você que vai fazer uma dissertação, tá aí uma dica de como utilizar a ênclise na sua redação para não tornar o seu sujeito da oração repetitivo. E aí ter problemas com coesão e coerência, ok? Temos os casos também em locuções verbais. Letra A. Locução verbal com verbo principal no particípio. Nas locuções verbais cujo verbo principal é um particípio, o pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Havia-lhe confidenciado o segredo. Então, havia é o verbo principal. É o verbo secundário, desculpa. Verbo auxiliar também chamado. E o verbo principal, confidenciado, ele está no particípio. Ok? Então, para eu formar a locução verbal com a colocação pronominal, eu pego o verbo auxiliar e vou trabalhar o pronome nele, e não no verbo principal. Ok? Locução verbal com verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, a mesma coisa. Quero lhe contar um segredo. Aqui está usando o verbo auxiliar. E o pronome está antes do verbo principal. Quero contar-lhe um segredo. Então, quero lhe contar é um caso de próclise. Eu quero transformar em ênclise, é só eu inverter. Pego lhe e coloco após o verbo. E assim sucessivamente. Ok? Aí você vai ter alguns exercícios para você fazer, são todos subjetivos. Ok? Vai exigir um pouco de interpretação dos textos que estão aqui. Qualquer coisa é só me procurar. Até a próxima, galera.